Moçambique. Os mares de morro representam um domínio morfoclimático que reúne relevo, clima, vegetação e hidrografia, presentes no Brasil, o qual é formado pela união de diversas elevações. O nome está associado a um grande conjunto de morros arredondados formados por intenso processo de erosão. De tal maneira, o termo mar está relacionado com a semelhança dos morros e das ondas do mar. Esse bioma da Mata Atlântica é composto pela floresta ombrófila densa, localizada nas imediações do Oceano Atlântico, e pela mata de araucárias, situada na região sul, além de campos naturais, restingas, manguezais e outros tipos de vegetação. Todos esses ambientes são vistos ecologicamente vinculados e, portanto, são necessários para a preservação da Mata Atlântica. A floresta ombrófila densa, ela também é caracterizada pela presença de espécies predominantemente arbóreas. Para quem não sabe, a presença de espécies predominantemente arbóreas são grupos de espécies que são constituídas por árvores de grandes portes. Abissaber foi um dos mais importantes estudiosos da geomorfologia brasileira. Atuou também como pesquisador das áreas de ecologia, biologia evolutiva, fitogeografia, geologia, arqueologia e geografia. A partir do estudo das diferentes paisagens observadas durante as diversas viagens que realizou, sempre com poucos recursos e dependendo do auxílio das universidades e dos amigos, o autor realizou um estudo sistemático do relevo brasileiro, ampliando o conhecimento geomorfológico a respeito da origem e evolução das diferentes formas do relevo do país, que até então só tinham sido estudadas por geógrafos estrangeiros, por meio do estudo do relevo e de sua interação com os demais elementos do ambiente. Características dos mares de morro. Primeiro, a localização. No país, os mares de morro estão localizados na faixa litorânea, abrangendo as regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. Alguns estados que apresentam esse tipo de domínio morfoclimático são Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Serras que fazem parte dos mares de morro. A Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Diamantina, entre outras. Outra característica que a gente tem é a vegetação. A Mata Atlântica é o principal bioma presente nos mares de morro. Ainda que seja um dos biomas que apresente maior biodiversidade, ele tem sido um dos mais devastados do Brasil. Isso porque a localização dos mares de morro abrange as partes com maior demografia do país, a qual sofreu com a devastação da sua cobertura vegetal original. Outra característica é a fauna e flora. Ainda que muitas espécies estejam em risco de extinção, os 7% que restam da cobertura original da Mata Atlântica abrigam algumas espécies vegetais e animais, como, por exemplo, as bromélias, begônias, orquídeas, ipê, palmeiras, quaresmeira, entre outras. Já na fauna, destaca-se o mico-leão-dourado, bugio, tamanduá-bandeira, etc. E por último, a última característica que a gente tem é o relevo. Em grande parte, os mares de morro possuem um relevo acidentado, abrangendo áreas de planalto, sendo que o mais importante é o Planalto Atlântico. Além disso, no trajeto surgem algumas planícies e depressões geográficas, por exemplo, o Vale da Paraíba. O domínio de mares de morro se estende pela faixa litorânea do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, sendo muito influenciado pela umidade proveniente do Oceano Atlântico. Esse bioma da Mata Atlântica é composto pela floresta ombrófila densa, localizada nas imediações do Oceano Atlântico, e pela mata de araucárias, situada na região sul, além de campos naturais, restingas, manguezais e outros tipos de vegetação. Todos esses ambientes são vistos ecologicamente vinculados e, portanto, são necessários para a preservação da Mata Atlântica. A floresta ombrófila densa, ela também é caracterizada pela presença de espécies predominantemente arbóreas. Para quem não sabe, a presença de espécies predominantemente arbóreas
São, são grupos de espécies que são constituídas por árvores de grandes portes. Impactos negativos dos mares de morro. Os mares de morro são o domínio morfoclimático mais propenso aos efeitos erosivos e foram um dos mais devastados por derrubada de florestas, uso abusivo do fogo e empobrecimento do solo devido ao modelo de agricultura tradicional. O mau uso do solo, além de afetar o meio ambiente, reflete na segurança alimentar, na economia, no desenvolvimento de um país e na história, já acabou com grandes civilizações. O objetivo desse trabalho, diante desse cenário, foi o de analisar as técnicas que se propõem a reabilitar áreas degradadas, com foco no domínio morfoclimático, mares de morro. Para tanto, foram abordadas as características do próprio domínio, analisando as imagens históricas, os usos e as ocupações daquele espaço, assim como suas pressões ambientais infligidas. Impactos positivos. Bom, todos os fatores que a gente já citou são responsáveis por criar diferentes condições naturais que geram grande diversidade da vegetação. Por causa disso, o domínio dos mares de morro apresenta um notável de biodiversidade vegetal, com cerca de 27% das espécies do planeta. Das 20 mil espécies da flora catalogadas na área, 8 mil são endêmicas, ou seja, exclusivas desse domínio. As regiões do Mares de Morros apresentam um clima quente e úmido, e dependendo da localidade, pode ser tropical úmido, tropical de altitude ou tropical litorâneo. De tal modo, todos eles apresentam um intenso índice pluviométrico e altas temperaturas. O clima tropical úmido, presente em estados onde predomina o bioma Amazônia, é caracterizado por temperaturas elevadas, baixa amplitude térmica anual e umidade do ar muito alta. O clima tropical de altitude é predominante em áreas de altitude igual ou superior a 800 metros. É caracterizado por médias de até 22 graus e chuvas que acumulam 1.500 milímetros anuais. E o clima tropical litorâneo tem temperaturas médias anuais entre 18 graus e 26 graus e índice pluviométrico de cerca de 1.500 milímetros por ano, sendo que no litoral do Nordeste as chuvas são mais intensas no outono e no inverno. Solo. Na medida que os mares de morros são formações geológicas muito antigas, o solo que o compõe é muito profundo. Tem diversos tipos de sedimentos. Dos tipos de solo, nós temos o arenoso e o argiloso. O solo arenoso possui cerca de 70% de areia em relação ao total de partículas sólidas. Ele possui uma textura leve e granulosa, sendo composto em grande parte por areia e em menor parte por argila. Já o solo argiloso possui mais de 45% de argila na sua composição. Esse tipo de solo possui partículas muito pequenas. Como os espaços entre os grãos também são muito pequenos, eles têm mais água. Assim, o solo argiloso costuma ficar encharcado após uma chuva, o que melhora o seu manuseio. Agora eu vou falar um pouco sobre o climograma. Para quem não sabe, o climograma fornece informações a respeito da distribuição mensal de chuvas e das temperaturas médias para cada mês, de acordo com a escala temporal utilizada. Esse é um climograma de Recife, Pernambuco, que mostra os índices de chuva de janeiro até dezembro. Podemos observar aí nesse gráfico que janeiro, fevereiro, setembro, outubro, novembro e dezembro foram os meses com menos chuvas durante aquele ano. Podemos observar também que de setembro a dezembro foram muito baixa, porque setembro começa a primavera e acho que é 22, 21 de dezembro começa a, o verão. E por isso os índices de chuva são muito mais baixos, porque essa época do ano costuma ter mais sol, verão, enfim. Aí já em março, abril, maio, junho, julho, agosto nem tanto, mas março, abril, maio, junho, julho, eles tendem a estar com mais chuvas, porque nessa época é entre o outono e o inverno. Então, ela tende a estar mais frio, a chover mais, por conta das é, baixas, baixas chances de ter chuva, né?
O manguezal é um dos ecossistemas que constitui a Mata Atlântica e ocorre ao longo de praticamente todo o litoral brasileiro. Ele é formado por vegetações halófilas e higrófilas. Por se encontrar em áreas com a presença de água doce e salgada, os manguezais são verdadeiros berçários naturais para animais, graças à presença abundante de matéria orgânica em sua composição. Neles, realizam-se importantes atividades econômicas, como a pesca e a extração de caranguejos. Esse ecossistema está ameaçado pela crescente atividade humana nas regiões costeiras. Fala pessoal, ó, vocês estão vendo essa cadeia de morros aqui? É a Serra da Mantiqueira. Nada mais do que o domínio morfoclimático classificado por Aziz Absaber como mares de morros, tá vendo? Ó, um mar de morros, vários morros. Se a gente tivesse uma perspectiva de cima, você ia perceber o relevo mamimolar trabalhado pelos agentes exógenos, esculpindo esse relevo, transformando esse relevo. Essa cidade aqui, que é a Águas de Lindóia, ela está onde? No contraforte da Serra da Mantiqueira. E a Serra da Mantiqueira ela vai embora em direção a Campos do Jordão, Monte Verde, vai rasgando todo o estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, e também Minas Gerais.